Já estamos live e agora vamos esperar aqui um bocadinho para ver se temos alguém a juntar-se. A Sónia já se juntou aqui a nós e estamos aqui, vamos esperar aqui um bocadinho. Vou dar mais um minuto e depois vamos começar aqui. Se tudo correr bem, a Sónia vai se juntar a nós. E acho que vamos estar prontos para começar. Então, estou aqui a ver os números a subir e a ver se a Sónia se junta a mim ou não. Mas eu vou começando. Então, o meu nome é Sara e eu sou a presidente da UPG. Há 17 anos, depois de uma experiência de voluntariado, criei a UPG com o sonho de apoiar 30 crianças com 30 amigos. Ao sair de um orfanato onde 30 pequenos se viviam sem saber grande coisa do amanhã, eu sabia que um pequeno gesto em Portugal podia ser uma grande ajuda em Moçambique. Foi assim que foi criada a UPG. Não havia um sonho grandioso, era apenas esta ideia. 30 crianças a apadrinhar, 30 padrinhos a apadrinhar 30 crianças. Foi assim que nós lançámos o apadrinhamento. Um apadrinhamento que é multianual, de crianças por padrinhos que as apoiam individualmente. A razão que o apadrinhamento me apaixonou foi mesmo pela esta experiência que eu tinha tido em Moçambique, em que na escolinha do André, que era onde eu estava e onde eu fui voluntária, as crianças eram na altura apadrinhadas via a associação Apoiar. Eu já sabia que as crianças iam ter bastantes necessidades, meninos que tirávamos da rua para pôr na escola. O que eu não sabia, ou talvez nunca tivesse pensado nisso, era na falta de alguém que demonstrasse preocupação. E isso sim, fez imensa diferença e foi uma coisa que eu lembrei sempre. Há muitas crianças que são órfãs, há crianças com famílias que não querem ou que não podem dar-lhes atenção. O padrinho é aquela pessoa do outro lado do mundo, literalmente, que envia um postal e que as crianças vão aprendendo o nome. Como tal, eu quis criar então esta relação de 1 para 1 entre um padrinho e um afilhado, que permite ao padrinho saber exatamente quem é que está a ajudar e ao afilhado saber exatamente quem é que o ajuda. Em 2020, nós apadrinhámos 886 crianças e este ano coloquei um desafio à equipa de chegarmos às 1000 crianças. E por trás de cada um destes números está uma história e está uma vida. E é isso que vamos falar aqui hoje. Agora é aquela parte técnica em que a Sónia tem que descobrir como é que vai pedir para juntar-se ao live. Porque vamos cá ver se ela está aqui. Para se juntar a nós, porque eu tenho umas perguntas para lhe fazer. Olá, Miguel. Temos aqui muitos dos nossos apoiantes. Olá, Pica, que fizeram uma parceria excelente com as meias lindas para em benefício das crianças. Quem é que temos mais aqui? Carlota, Maria. E agora falta a Sónia conseguir pedir para juntar-se a mim, que senão vou ficar aqui sozinha neste live. E isso é que não era nada aqui o meu plano. Mas acho que vamos conseguir. A Beatriz. Patrícia também já se juntou. Marília. A Marai juntou-se a nós. Olá Joana. Já dei aqui uma pequena introdução e queria falar aqui sobre o mês do apadrinhamento. E a Sónia não está aqui a conseguir juntar-se, mas eu vou testar aqui as minhas habilidades técnicas de Instagram e...
E agora sim, eu acho que isto vai funcionar. Então, porquê é que nós estamos a trazer este mês? Estamos a trazer este mês que vamos dedicar ao apadrinhamento, porque depois do desafio que eu dei à equipa, vamos ter que vos dar a conhecer mais e percebemos que se calhar nunca viemos aqui fazer um live para vos contar mais sobre o que estamos a fazer. Portanto, a Sónia, quando ela aceitar o meu convite, que eu já lhe mandei um convite, a Sónia vai juntar-se a nós e vai falar um bocadinho sobre como é que funciona o programa, quem é que está no terreno e como é que nós de facto fazemos chegar o apoio, o que é que significa ser padrinho, o que é que nós pedimos aos padrinhos portanto é essa a ideia, mas a Sónia ainda não me aceitou. E eu vou esperar aqui mais um bocadinho, entrou a Wanda. E agora isto não está a funcionar. Este problema técnico eu não estava a contar. Ah, já sei, Sónia. A Sónia tem que ir atualizar a última versão do Instagram, porque senão não vai conseguir entrar. E portanto, enquanto ela faz isso, e eu sei que se calhar a Marta vai lhe dizer para fazer isso, eu vou falar da primeira pergunta. Para os que chegaram agora, bem-vindos. Eu sou a Sara, a Presidente da UPG. Já dei aqui um bocadinho de introdução de como é que cheguei à história como é que cheguei ao apadrinhamento. De facto, quando eu estava a viver em Moçambique, era o programa que eu estava exposta e notava imenso que as crianças queriam saber, perguntavam: Manassara, 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 conhece o meu padrinho? E provavelmente não, porque na altura eu nem sequer estava envolvida, tinha acabado de chegar a Moçambique portanto, mas foi uma coisa que me marcou e portanto quando surgiu esta ideia, quando a irmã Isabel me levou ao orfanato de Conhano, na altura, que foi onde no fundo nasceu o UPG, e eu vi que tinham tantas crianças e eu perguntei de onde é que viviam e a irmã disse, bem, às vezes eu deixo aqui um saco de arroz, às vezes consigo ajudar, mas não se sabe muito bem e foi aí que eu disse, não, isto, viver sem esta certeza não vai ser possível e eu tenho 30 amigos e vamos ajudar estas 30 crianças a fazer isto. E foi aí que começou a OPG. Eu acho que tenho aqui a Sónia via outro user, que ela arranjou aqui uma solução e vai se juntar a nós, porque eu já estava aqui a ficar sem palavras para dizer, quer dizer, são 17 anos. Sónia, está ouvindo? Sónia, estás aí? Pronto. Olá, Só me puseste aqui a falar mais tempo, mas pronto, desculpa. a história outra vez e assim se juntaram-se aqui mais umas pessoas. Bem-vindos a quem chegou agora. Já temos aqui a Sónia, diretora de planeamento da UPG, e que nos vai contar um bocadinho. Eu só dei aquela parte da história sobre o orfanato e sobre como é que eu me apaixonei pelo apadrinhamento, mas agora que estás aqui, vamos começar pelo básico, para quem nunca ouviu falar. O que é que significa apadrinhar uma criança em Moçambique e o que é o apoio que a criança recebe? Olá, antes de mais, boa noite e peço desculpa que eu tive aqui um problema técnico. Boa noite a todos, boa noite, Sara. Então, o apadrinhamento, o que significa é que o padrinho tem a certeza que vai fazer a diferença na vida de alguém. E como? Vai ter a certeza que com o valor que paga com a anuidade, a criança, seu afilhado, vai ter direito vai ter uma cesta básica, alimentar todos os meses, vai ter assegurado todos os custos relacionados com a educação, uniformes, material escolar, participação nas matrículas. Portanto, tem a certeza que está a fazer a diferença na vida do seu afilhado. E, e eu acho que uma coisa que as pessoas nos perguntam às vezes é: então, mas apadrinhou a criança, só uma criança, o que é que acontece à família? Qual é que é a nossa relação com a família no apadrinhamento? A família acaba por beneficiar,
por um lado da cesta básica, que o afilhado recebe todos os meses, porque é uma cesta alimentar e, portanto, acabam todos por beneficiar disso. Por outro lado, acaba também por financeiramente ficar aliviada com esta parte toda de custos relacionados com a educação. E por outro lado, há uma parte que não é um benefício direto, mas que acaba por ser muito importante, que é o envolvimento das famílias na escola. E tem a ver com toda a participação que nós pedimos localmente e os parceiros e as escolas, que tem a ver com, por um lado, com a ajuda na manutenção da própria escola, por outro lado, na participação das machambas. As machambas são as hortas. Eu explico porque machamba para nós é óbvio, para quem não sabe, não está em Moçambique, não é assim tão óbvio, mas nós temos as machambas, que são muito importantes e são uma grande fonte de alimento e que a maior parte das famílias têm, e nós temos machambas nas escolas e pedimos muito a participação das famílias. E, curiosamente, neste ano de pandemia, sentimos as famílias muito próximas. Eu acho que talvez por nos considerarem um ponto seguro, num porto seguro, num ano de tanta incerteza e numa altura que não sabiam bem com o que contar. E por isso a família acaba por estar muito presente e beneficiar do apadrinhamento. E Sónia, as pessoas se calhar vão pensar, então, mas o mundo está fechado, não se pode viajar, vocês estão em Portugal, eles estão em Moçambique. Como é que os projetos são implementados? Quem é que está lá e que garante que esta ajuda vai para o sítio certo? Então, na verdade, o apadrinhamento, quem está lá são os nossos técnicos. Nós, em todos os programas de apadrinhamento, temos um técnico local e um parceiro local. Portanto, eles são os nossos olhos, são a UPG lá, são os nossos olhos, são eles que nos guiam lá. Eles estão muito presentes com as crianças, conseguem perceber quais são as crianças que têm dificuldades na escola. Nós, no apadrinhamento, há uma tarefa dos nossos técnicos locais muito importante, que é as visitas às famílias. E é nessas visitas que estão muito próximos, tanto das crianças como da família. Às vezes, na maior parte das vezes, consegue perceber realmente as necessidades que cada um tem, consegue conhecer a composição do agregado familiar. Muitas vezes é nestas visitas que nós conseguimos identificar, imagina, casas que estão em muito mais condições e que nós temos que intervir. Às vezes situações de doenças familiares em alguém do agregado, ou no irmão, ou num primo, ou numa vovó que vive e que também conseguimos intervir. Portanto, na realidade, em cada programa, nós temos os parceiros e os técnicos, que são os nossos olhos lá. Exatamente. Sim, à distância é a maneira como nós conseguimos chegar lá. E, Sónia, tu falaste há bocado das despesas da escola e de aliviarmos as famílias dessa preocupação. Todas as crianças apadrinhadas vão à escola? Maioritariamente, as nossas crianças vão todas às escolas, todas, salvo uma ou outra exceção. Portanto, são muito poucas as exceções que temos de crianças apadrinhadas que não frequentam a escola. E vão todas às escolas, até porque o nosso universo de crianças apadrinhadas são crianças em idade escolar. Portanto, sim, elas vão, todas as nossas crianças vão à escola, até porque nós acreditamos que a educação está na base da capacidade de ajudarmos as famílias e a quebrar este ciclo de pobreza que existe em Moçambique. E, portanto, tipicamente são crianças em idade escolar e sim, frequentam a escola. Então estás-me a dizer que vais-me já criar aqui uma preocupação aos potenciais padrinhos, que é, então, se a criança deixar de estudar, vocês tiram a criança do apadrinhamento. O que é que acontece quando as crianças deixam de estudar? Sim, o que nós gostaríamos é que isso não acontecesse, é que as crianças ficassem connosco até conseguirem completar a 12ª, se possível, irem para um curso universitário.
mas na verdade o que acontece é que realmente algumas crianças, muitas crianças deixam de estudar. E deixam de estudar por muitas razões. Deixam de estudar as meninas porque engravidam precocemente, deixam de estudar porque vão para um lar, quer dizer que escolhem ir viver com um homem. Muitas crianças, porque devido a dificuldades que têm na aprendizagem, acabam por desistir. E de facto, sim, ainda existem muitas crianças que deixam, infelizmente, de estudar. Por outro lado, também existem muitas crianças que vão até, conseguimos seguir até terminarem a 12ª classe e que depois continuam connosco através das bolsas. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer que é muito, muito importante. Eu estava a falar, as crianças nós temos muitas crianças apadrinhadas e nesta realidade que têm muitas dificuldades de aprendizagem. E eu digo sempre, não há nenhuma criança com dificuldades de aprendizagem que saia do programa, porque não consegue aprender. Muito pelo contrário, nós localmente, crianças que querem de facto e que têm essa vontade, acabamos por estar muito próximo e a apoiar através de projetos complementares, como o apoio ao estudo, e tentamos sempre que não seja por falta que seja por falta de conseguir, mas nunca por falta de vontade de tentarem ir o mais longe possível na escola. Nós às vezes temos assim algumas conversas menos próprias, mas quando vocês não te preocupes que eu não vou dizer nada de mal. Quando nós andamos ali atrás e não vamos arranjar uma solução. Aqueles que são um bocadinho mais preguiçosos, nós à segunda ou terceira falha já estamos bem, acho que vamos passar o investimento à pessoa seguinte. E Sónia, a falar dos padrinhos é uma coisa que é pergunta surpresa, mas nós estamos sempre a falar sobre isso. É crianças, não é? Porque no fundo vamos muitos padrinhos que têm aquela criança pequenina quando entra para a escola na primeira classe, e é claro, quanto mais cedo nós entrar, melhor, mas nós temos muitas crianças que estão connosco há muito tempo e também precisam de padrinhos, e também temos crianças que infelizmente começam a estudar muito tarde e que até criam essas dificuldades. Consegues dar uma ideia das idades das crianças e das fases diferentes que nós temos na PG? É verdade, é verdade que tipicamente são crianças em idade escolar, portanto estão entre os 6 e os 17 anos, portanto 15, 16, 17. O que acontece é que há sempre os casos que são exceção e que nós acabamos sempre por acolher. Por exemplo, este ano, e já vamos falar disso um bocadinho mais à frente, e tu já falaste nisso, Sara, na tua introdução, nós este ano alargámos o programa para 1000 crianças. E imagina, há situações em que há uma visita ou que há um conhecimento da família e há um miúdo com 3, 4 anos que vai entrar este ano na pré e que ainda não está na idade de escolaridade, portanto ainda não vai para a primeira classe, mas é uma família muito necessitada, que o técnico ou o parceiro local nos diz que vai fazer uma enorme diferença e que se calhar até, se não entrar agora, provavelmente não entra na primeira classe dos 6 anos e entra nos 7 ou 8. E isso são sempre as exceções que nós avaliamos e que este ano temos algumas crianças que têm menos do que os 6 anos, que é a idade que entram para a escola. E estes, eu diria, que são os que todos os padrinhos querem ter, porque acham que vão seguir e que vão ter aqui um caminho muito longo. E eu percebo isso perfeitamente. Por outro lado, há outras crianças que não tiveram, se calhar, esta sorte de entrar tão cedo para a escola e que entram para a escola aos 10 anos. Eu, por exemplo, temos agora uma criança que vai entrar no programa, que tem 10 anos e vai entrar este ano na primeira classe. Portanto, ele vai ter 10 anos e na primeira classe. Ou seja, ele daqui a 4 anos tem 14 e está na 4ª classe. E se olharmos só para os números, vamos pensar, olha, este miúdo tem dificuldades de aprender, ou então é um grande preguiçoso. E depois também temos outros miúdos que são persistentes e que estão se calhar na 10ª classe e já têm 17 ou 18 anos e que por alguma razão os padrinhos, porque acontece, não poderem dar continuidade ao apadrinhamento e ficarem sem padrinhos. E aí é muito difícil depois. Porquê? Porque
eu acho que quando alguém é padrinho é um compromisso e quer um acompanhamento. E nesta idade sente que já não vai acompanhar muito tempo. Mas a verdade é que acaba por ir. Porque normalmente estes miúdos chegam longe, querem ir para um curso técnico, continuam connosco de outras maneiras. Portanto, este é o nosso universo. Mas, maioritariamente, as crianças estão entre os 6 e os 16 anos. Portanto, é a idade das nossas crianças apadrinhadas. Boa. Entretanto, eu vou passar à parte dos padrinhos e o que é ser padrinho, mas entretanto aproveito para dar boas-vindas a quem está aqui a chegar, que todos estamos aqui a falar um bocadinho do apadrinhamento. Eu sou a Sara, a presidente do PG, e a Sónia, nossa diretora de apadrinhamento, que nos está aqui a responder. Eu estou aqui a fingir estas perguntas todas, que na verdade é a resposta, não é? Se não soubesse, não estava aqui, mas que de facto são perguntas que nos chegam a nós. E portanto, agora vamos falar um bocadinho da perspectiva de eu estou a pensar se calhar ser padrinho, tenho algumas dúvidas e gostava de saber mais. E quem estiver a ver-nos e tiver perguntas e quiser pôr nos comentários, eu não sou expert em Instagram, mas eu vou tentando ler se entra alguma coisa. Primeira pergunta: como é que identificam os afilhados que vão dar aos padrinhos? Sónia? Oi? Voltamos aos problemas técnicos. Sónia? Maria João Garcia está-nos aqui, tem pena de não ter tido conhecimento de nós antes, mas que está a chegar aqui a ótima hora, porque nós temos aqui numa campanha enorme para chegar às 1000 crianças e, portanto, toda a gente que chega agora é super bem-vinda e se tiver perguntas, aproveito para fazer aqui que nós estamos aqui para responder. Sónia, já estás de volta? Eu acho que não. Olá, Constança, boa noite. Olá, Telma. E eu vou, se calhar, avançar aqui, porque eu acho que a Sónia está aqui com algumas dificuldades técnicas e enquanto se resolve, eu vou continuando aqui e se calhar vou responder à minha própria pergunta um bocadinho. A Maria João disse que já amadrinhou uma menina há muito pouco tempo, fico muito contente e bem-vinda. Agora voltei aqui a estar sozinha, mas estou confiante que a Sónia vai voltar aqui a juntar-se a nós, não tarda, quando superar os problemas técnicos. Isto a internet não perdoa. Mas eu vou responder a esta primeira pergunta que estava a perguntar à Sónia e ela já se volta a juntar a nós. Então, o que é que acontece com os afilhados quando para os identificar? A criança entra no programa de apadrinhamento identificada pelos parceiros e os técnicos que a Sónia estava a falar, que são quem conhece as famílias, a realidade que cada criança tem. São crianças, como a Sónia falou, que têm idade escolar e, dependendo do agregado familiar, nós podemos apadrinhar mais do que uma criança por família, ou não, que foi o que estávamos a falar agora mesmo. São crianças que são muitas vezes órfãos, às vezes órfãs de mãe, às vezes órfãs de pai, às vezes dos dois, às vezes não órfãs, mas não vivem com os pais e que são tipicamente famílias que não têm um rendimento fixo e que vivem em bastantes más condições. Portanto, nós, quando tentamos explicar qual é o nosso público, é mesmo o fundo da pirâmide, é onde nós. Agora que já temos a Sónia de volta, eu não vou responder às minhas próprias perguntas. É como Desculpem. o espelho. Não, isto faz parte. Então, uma das perguntas que nos vem muitas vezes, Sónia, eu expliquei aqui um bocadinho de como é que nós identificamos as crianças, mas os padrinhos dizem, mas eu sou mesmo padrinho desta criança? Ou isto é um exemplo de uma criança aleatória em Moçambique? Não, 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 não. Não é um exemplo. Cada padrinho tem uma criança e nós, apesar da distância, é
Ui, já estamos aqui a perder o som outra vez. Ahm, ok, eu acho que o som falhou um bocadinho, mas portanto eu vou só repetir aquilo que acho que estavas a dizer, que é garantidamente que é uma relação com uma criança individual em Sara, Moçambique. ouviste, mas não tenho certeza se me ouviste. Falhou um bocadinho, portanto eu estava aqui a repetir enquanto voltava, e que a não ser quando os padrinhos querem mais do que um afilhado, e aí a relação é de um padrinho para mais afilhados, e Exato, para vários. Uhum. sempre bem-vindos, bem-vindos. O Miguel, olha, o Miguel está-te a dar um conselho, Sónia, está a dizer que se calhar para ligar os dados móveis que o teu Wi-Fi não quer colaborar. Um, mas tu provavelmente já estás, que eu sei que isto às vezes, esta hora não é ótima. Sónia, outra coisa que tu já começaste a falar, que é quanto tempo é que as crianças normalmente são apadrinhadas e quanto tempo é que é suposto elas ficarem no programa? Já falaste um bocadinho sobre o percurso académico, mas será que há uma expectativa? Como é que funciona? Acho que vou ficar aqui a falar com o espelho outra vez. Portanto, eu vou, enquanto a Sónia tenta resolver os problemas técnicos, eu vou passando aqui e o Miguel está aqui a tentar ajudar também. Obrigada, Miguel. E a quem nos está aqui a ouvir, obrigada pela paciência, que isto às vezes não é fácil. Então, como a Sónia explicou, as crianças ficam no programa o tempo que for preciso, na verdade, até terminarem a 12ª classe, é o nosso objetivo. Por várias razões nem sempre terminam, mas muitos casos terminam e este ano tivemos cada vez mais a terminar, e que passam, por exemplo, a serem bolseiros da UPG, que podem ser bolseiros universitários, que continuam com uma bolsa da UPG, que às vezes o padrinho pode ou não apadrinhar, ou bolseiros técnicos, que no fundo são cursos médios ou superiores, médios ou intermédios, que estão que os permitem continuar, ou por vezes o que pode acontecer é que descobrimos que têm uma aptidão técnica, portanto podemos trabalhar com eles em termos de ter uma formação para eles a partir daí criarem uma atividade independente e que se possam andar pelo próprio pé. Sónia, bom ter-te de volta. Desculpa. Eu não sei o que é que está a acontecer, E mas agora peço desculpa. faz mal. Agora estamos mesmo a entrar aqui na tua área de expertise, portanto, eu já falei um bocadinho do tempo de apadrinhamento. Que informações é que os padrinhos podem receber? Que isto é onde tu passas grande parte do teu tempo no dia a dia. O que é que os padrinhos recebem? Pronto, e ainda bem que faz essa pergunta, porque eu, entretanto, estou a ver aqui uma pergunta que é que tipo de contacto é que os padrinhos têm com os afilhados, que uma coisa liga um bocadinho com a outra. Então, os padrinhos, à partida, recebem logo uma ficha de aluno que tem todos os dados que nós conseguimos recolher das crianças. O nome dos pais, com quem vivem, em que bairro é que vivem, se têm irmãos, quantas pessoas fazem parte do seu agregado familiar, tem as necessidades de cada criança, se precisa mais de roupa, se precisa de sapatos, se a casa é de alvenaria, se não é de matope, se tem latrina, portanto, todas as informações do dia a dia e da vida da criança. Por outro lado, também tem essa ficha de aluno que é recebida pelos padrinhos logo à partida, tem a classe em que a criança está, quem é o encarregado de educação, em que escola é que anda, e depois as informações clínicas. Infelizmente, nós sabemos que em Moçambique há muitas crianças algumas, com algumas doenças, ou de pele, ou HIV, agora a de pele estava-me a lembrar porque estamos com muitas crianças com problema de pele este ano em Moçambique e entre as nossas crianças. Portanto, e nesta ficha da criança. Para além disso, também recebem fotografias do afilhado, e depois no dia a dia nós tentamos, apesar da distância, tentamos
e damos muita importância e prioridade às informações que damos aos padrinhos e a quem nos segue. E apesar de serem 1000 crianças, tentamos que cada criança é uma criança, cada criança tem uma história, sabemos que cada criança também tem um padrinho que gosta de receber notícias atualizadas. Todos os meses pomos fotografias, porque são muitas crianças e nem sempre conseguimos ter com todos os meses ou de 2 em 2 meses uma fotografia ou uma história da criança, mas todos os meses acontecem as distribuições nos programas de cesta e todos os meses publicamos no nosso Google Photos as fotografias da distribuição desta cesta e acaba por ser muito engraçado porque é ver a realidade, é acontecer aquilo ou seja, o valor que nós participamos na vida das famílias é a acontecer. É as pessoas com os produtos, é os miúdos juntos, às vezes com os frangos na mão, porque muitas vezes são distribuídos frangos na nossa cesta básica alimentar. E tentamos pôr essas fotos. Para além das fotos relacionadas com o apadrinhamento, há os projetos complementares, o apoio ao estudo, a alimentação escolar e publicamos fotos destes projetos que os nossos afiliados acabam por beneficiar também. Sara? E sim, e de encontro, que até era a minha próxima pergunta, não é? E que a madrinha apoiante Foi claro. identificou, foi super claro, sim. Os padrinhos Sara? podem falar com os padrinhos têm contacto. É assim, falar é muito difícil, porque a internet deles é tão má como a minha, ou como a minha está a ser hoje. Portanto, falar é muito difícil. Mas há uma coisa, e eu digo isto muitas vezes aos padrinhos, e é uma alegria, e já tivemos muitos padrinhos, é todos convidados a irem ao terreno, não é? E é sempre ótimo quando conseguimos terem padrinhos a irem ao terreno e a conhecerem os afilhados. Apesar de ser muito difícil o falar e o vídeo e estas chamadas, eu agora até poderia dizer que estava lá, não é? Porque todos acreditavam com este porque é parecido. mas nós promovemos imensa ligação entre o afilhado e o padrinho. Todos os programas têm um mail, um endereço de mail, que nós disponibilizamos aos padrinhos, em que é da responsabilidade da gestão dos nossos técnicos locais. E o que acontece é que os padrinhos escrevem para esse mail e o que eles fazem é imprimir, no caso de programas onde não estão na escola, ou então chamam os miúdos para ver os mails. Eu peço muito aos padrinhos, porque acho que às vezes uma carta não é escrita, acaba por ser mais pessoal do que estar a ler um mail no computador, e então o que muitos padrinhos fazem é escrevem uma carta e depois digitalizam e eles depois veem ou mandam um desenho, no caso de ser um miúdo ou alguém de família, portanto, e acaba por criar aqui, estreitar a relação. E porquê que é muito difícil e nós não promovemos o envio de cartas porque é muito difícil chegar. Muitas vezes ficam perdidas pelo caminho, nós ficamos tristes, causa uma frustração enorme nos padrinhos portanto, é muito difícil chegar. Normalmente fica pelo caminho. E quando não fica pelo caminho, tem um custo muito elevado o levantamento do correio lá. Portanto, nós pedimos mesmo para, em caso de cartas, utilizarem o endereço de e-mail. Chegam e é sempre uma alegria. Tentamos sempre enviar fotografias aos padrinhos das crianças a lerem a mensagem ou com uma resposta. Sónia, acho que estás a responder aqui à pergunta da madrinha Maria João, que estava a comentar que há necessidades de vestuário que estão apontadas na ficha da nova afilhada dela e se é possível mandar materiais. E como de facto, enviar daqui é bastante complicado. Nós temos algumas opções de ajuda extra no local, às vezes necessário, mesmo quando o padrinho tem disponibilidade, que é ótimo e que podemos tratar com os nossos técnicos locais para o fazer, mas de facto enviar daqui é
temos alguns donativos que às vezes nos vão chegando e com o apoio da tripulação da TAP, mas é uma coisa assim super demorada, especialmente depois do último ano, a estimativa é uma coisa que já nem existe e que fica bastante difícil. Sónia, outra pergunta que estava aqui e era quando os afiliados têm saúde, por algum motivo, se os padrinhos podem saber e se os padrinhos podem ajudar. E nós até temos vários casos destes. Queres falar sobre isso? Ouviste-me? Eu ouvi, tinha a ver com se podiam contribuir quando têm problemas de saúde, tinha a ver com isso, não era? Sim, claro que sim. Nós temos, como tu disseste e bem, temos alguns donativos do padrinho, nós temos a opção do padrinho dar extras ao afilhado. De qualquer forma, nós também temos sempre uma parte do apadrinhamento que é direcionada para cuidados de saúde. Olha, vou dar um exemplo muito, muito claro. Nós temos uma miúda que por acaso tive hoje, eu até partilhei com a equipa, que é a Rosita, de um programa, e ela tem um problema de saúde, olha, que tem a ver com pele, e ela precisa de uma pomada recorrentemente. E então o que nós fazemos, obviamente, é enviar o valor. A madrinha, no caso, quer participar, então envia como um apadrinhamento extra e garante que a miúda tenha a pomada o tempo inteiro. É visto muito caso a caso, porque apesar de serem 1000 crianças, é como eu diria, nós conhecemos todos os miúdos e sabemos que cada criança e cada um tem uma necessidade. E sim, podem participar, mas sim também nós garantimos que em casos destes problemas pontuais de saúde, que asseguramos que há um tratamento. Por exemplo, outro caso, imaginem, que também já aconteceu, há muitas crianças com problemas de visão. Nós também tentamos localmente encontrar, imaginem, um oftalmologista que eles possam ir. Portanto, tentamos também localmente encontrar algumas soluções que permitam melhorar e em caso de tratamento que ele seja feito lá. Então, e agora vamos às partes práticas dos padrinhos, aquelas perguntas que quando a pessoa está ali a decidir. Já falámos que as crianças podem ser apadrinhadas 10 anos, às vezes, porque pode ser a vida escolar toda. E o padrinho, quanto tempo é que o padrinho. Então, o apadrinhamento é multianual, não é? Nós consideramos que o padrinho, todos os anos, vai assegurar o apadrinhamento da criança. Portanto, é um apadrinhamento multianual, não há um prazo de apadrinhamento. Idealmente, e o que acontece na maioria dos casos, é que o padrinho está com a criança até ela seguir o seu percurso e muitas vezes acontece, e muitos padrinhos, se calhar até nos estão a ver, isso já aconteceu, por uma das razões que falámos das saídas, a criança sai e acabamos por apoiar outro e o padrinho segue e apoia outra criança. Portanto, eu diria que o apadrinhamento é multianual, tem continuidade e, portanto, e estamos sempre à espera que os nossos padrinhos apoiem uma criança o maior tempo possível e que no caso da criança sair por de qualquer razão, que possam apadrinhar outra criança. Sónia, e acontece muitas vezes, não é? Que a pessoa, como tu dizes, pode deixar de ter possibilidade de apadrinhar. O que é que acontece? O afilhado fica sem apoio? Não, o afilhado não fica sem apoio. O que nós fazemos, portanto, o que nós tentamos, o afilhado continua. Portanto, o padrinho sai, o afilhado continua no programa de apadrinhamento e continua a beneficiar de todo o apoio que faz parte do programa. A cesta básica, continua a ir à escola, nada muda. No entanto, o que fazemos é tentar encontrar logo outro padrinho. Não há nenhuma criança que deixe de ser apoiada porque o padrinho saia. Portanto, nós tentamos, felizmente, temos sempre bons padrinhos, padrinhos a divulgar, como estamos a fazer agora nesta fase, que estamos a precisamos, que temos muitas crianças sem padrinho, mas não deixamos de apoiar quando o padrinho sai. Pedimos, e isto aqui já um bocadinho o que pedimos é
Se antecipadamente o padrinho conseguir prever que vá sair ou que não vá conseguir continuar a apoiar, o que pedimos é que no último trimestre do ano, portanto do ano, o apadrinhamento é de janeiro até dezembro, portanto pedimos que nos indique que para o ano não vai apoiar e aí permite nós garantirmos logo desde o início do ano que o apadrinhamento vai continuar e não pomos em causa que a criança deixe de beneficiar ou não. Mas como digo, não há nenhuma criança que nós retiremos do programa por não ter padrinho, porque nós sabemos que vamos ter um padrinho. Confiantes. Sónia, a última pergunta de logística e depois vamos começar a terminar. Quanto é que custa este apadrinhamento por ano? E tem que ser tudo pago de uma vez? Pronto, o apadrinhamento, as anuidades do apadrinhamento variam entre 150 e 180 euros por ano. E não têm que ser pagas todas de uma vez, podem ser pagas mensalmente ou semestralmente também. E podem ser pagas através de MBWay, de transferência bancária e também por débito direto. Nós, na verdade, todas as formas de pagamento possíveis. Sónia, acho que já conseguimos explicar a parte prática do lado dos afilhados, do lado dos padrinhos. Agora vamos mental. Que eu acho que é importante entender que, como tu disseste, por trás de cada história, por trás de cada criança, há uma história. Eu sei que é pedir-te para escolheres um filho e não te vou pedir para escolheres, mas podes partilhar connosco a história de um afilhado da UPG que tenha crescido connosco e que tenhas a acompanhar com muita alegria? Sim, há muitos. É assim, estes miúdos, eu podia falar dos 1000, porque todos têm uma história e todos nos tocam de alguma maneira a nós e aos padrinhos. Mas, mas não, ainda por cima, porque a minha internet está péssima e, portanto, íamos ficar aqui muito, muito tempo. Mas eu fico muito, muito contente e fico mesmo feliz quando vejo que os miúdos passam a ser miúdos apadrinhados para serem referências a outros miúdos. Então, um exemplo, o América é um menino que está connosco há muito tempo e que na 10ª classe estava com algum tempo, portanto é um bocadinho como nós cá, eles a partir da 10ª classe têm menos disciplinas ou ficam a fazer só algumas e ele tinha alguma disponibilidade. E nós estávamos a precisar em São Vicente de uma ajuda ao Mano Jaime, que é o técnico local de São Vicente de Paulo. E, entretanto, pensámos, por que não puxar o Américo aqui um bocadinho para este lado de estar ele do lado de apoiar outros miúdos, de ajudar na cesta, de tirar-lhes fotografias, de medi-los, de pesá-los, de vê-los a evolução, de acompanhá-los aqui nas tarefas, nas visitas. E então correu muito bem e o Américo esteve connosco e foi um ótimo técnico júnior. Este ano ele acabou a 12ª e nós ficamos todos contentes, não é? Mas deixa de ter este cargo, deixou de ser dele, mas continua connosco como bolseiro e é uma alegria. Portanto, isto é logo um exemplo de um miúdo que passa a ser uma referência, há uma oportunidade. E então o que é que pensámos? Olha, vamos pensar noutro miúdo, noutro Américo. E há tantos Américos, não é? Há tantos miúdos que às vezes que não têm ou que pensam que não têm oportunidade ou que só veem só veem uma opção. E então agora temos outro miúdo que é o Henrique, também um afilhado nosso há muito tempo, que infelizmente o ano passado reprovou. Porque foi um ano também completamente atípico e portanto, ele reprovou. E então ele agora vai começar esta semana a apoiar o Américo e é uma enorme felicidade nós vermos crescer e depois perceber que são miúdos que continuam a estudar, mas que por outro lado também vão ganhando outras apetências e vão tendo gosto e percebendo que há caminhos diferentes que não sejam, se calhar, os caminhos que os pais tiveram ou que os avós e que, de facto, a educação e o estudar é a maior base e é a melhor solução para quebrar o ciclo e a tendência que há, infelizmente, ainda para muitos ficarem por ali e não terminarem os estudos. Pronto, e é isso. Estes 2 exemplos acho que são os exemplos que nos tocam a todos.
exatamente. E, entretanto, eu vou passar à história menos boa, mas vou aproveitar porque eu acho que a Vânia estava aqui a perguntar dos técnicos, porque nos ouviu a falar dos técnicos. Nós temos um técnico em cada projeto e há Uhum. alguns depois, temos técnicos no apoio ao estudo, portanto, no fundo, é para cada projeto onde nós estamos. E depois a Linda estava a falar do voluntariado. Nós, sim, temos alguns voluntários, não somos uma associação dedicada a voluntariado, mas sempre que aparece alguém, o impacto é sempre enorme e, portanto, é óbvio que é um mínimo de tempo, mas quem quiser informações pode sempre falar para nós e nós podemos dar mais. Neste momento é tudo um bocadinho impossível com a pandemia, mas no ano normal costumamos ter alguns voluntários. Sónia, tu partilhaste aqui a história do América, a história do Henriques, que são histórias felizes, mas eu acho que uma coisa que é importante e que nem sempre as pessoas se apercebem quando se juntam ao PG é que há muitas histórias tristes. Nós, eu até fico assim, estou-me a lembrar da nossa história de hoje, que não vou trazer para aqui para não ficarmos as duas em lágrimas, mas de facto, uma das coisas, por exemplo, que aconteceu foi que estamos a ver muitas desistências de meninas com a pandemia que estão a deixar a escola para trás e depois de tanto tempo fora não estão a voltar à escola. Podes falar um bocadinho do outro lado, porque de facto é importante as pessoas saberem que nós não vamos salvar toda a gente, mas que estamos aqui num trabalho árduo Uhum. para fazer o papel para aqueles que de facto querem estudar. Ui, estás aí, estás. É verdade. Sara, Sim. A pergunta que eu estava a fazer, Sónia, era para falarmos um caí, bocadinho acho eu. Queres que eu fale? Eu não, eu... enquanto temos Estás a aqui, falar do então, tema das eu, desistências das nossas meninas. Eu, entretanto, caí. sim, eu vou aqui respeitar Sara, para não alongar, perdi-te, porque a Sónia desculpa. está aqui. Eu não percebi a pergunta. Então, eu estava aqui a falar um bocadinho, Sónia, mas eu vou responder para te dar, deixar recuperar a internet, depois respondes à minha última pergunta, que esta tens mesmo que ser tu. Nós, de facto, o que estamos a ver um bocadinho com a pandemia, e até foi a Sónia que a semana passada participou numa reunião da equipa e disse: eu estou preocupada, estamos a receber muitas histórias de Moçambique, de meninos que estão a desistir. E o que é que aconteceu? De facto, as crianças ficaram em casa muito tempo, online não é uma coisa que existe efetivamente lá. Eles iam tirar fotografias à porta da escola das fichas, nós criámos grupos do WhatsApp, mas efetivamente não houve a grande aprendizagem, a rotina, não houve o mesmo tipo de apoio que nós em Portugal se calhar vimos que as crianças tiveram e mesmo assim até em Portugal não foi o que se esperaria. E o que é que acontece? Essas crianças muitas não estão a voltar à escola e o que nós temos, muitas são meninas porque passaram a fazer as tarefas domésticas, entraram numa idade em que se calhar começaram a namorar, vieram aliciá-las para irem para um lar e portanto temos alguma, temos vários casos e estamos aqui em projeto relâmpago para responder a esta dificuldade, em que a equipa se juntou toda para tentarmos tirar aprendizagens de outros projetos e dizer como é que nós podemos ajudar. E estamos a criar um grupo de jovens para criar role models, para terem aquela experiência, saberem que há outras maneiras, em vez de ir ser só aos 14 anos ir ter um filho, que é uma coisa que de facto está-nos a acontecer um bocadinho mais este ano. E que até responde um bocadinho à pergunta da Wanda que nos fez aqui, que nós temos parcerias, temos algumas. Este ano lançámos uma parceria com a Girl Move, em que, em que estamos a trabalhar precisamente com meninas, com mentoras, para poder dar apoio a uma rede de jovens, neste caso muito virado para a violência doméstica, para as meninas terem alguém a quem dizer, alguém com quem falar. E nós, no fundo, inspirar-nos um pouco nisto para conseguirmos expandir a outras crianças e a outras jovens para que elas tenham um porto seguro, para que no fundo elas tenham alguém que as possa que as possa ajudar. Sónia, eu acho que a tua internet está de volta e, portanto, eu vou aproveitar para a nossa última pergunta.
que, 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 que é, nós estamos a receber muitas histórias de muitas novas crianças, de muitas novas vidas que nós queremos apoiar. Podes partilhar uma ou duas para deixar aqui um sabor de vontade aos padrinhos e quem quiser partilhar este vídeo para nos trazer mais padrinhos? Sim, claro que sim. Olha, eu estive a pensar que ias-me pedir para falar sobre as crianças novas e para escolher. E é verdade, nós temos estes miúdos novos que nós precisamos de cerca de 100 padrinhos neste momento. Portanto, estamos com cerca de 100 crianças sem padrinho. Uh, e eu vejo, é assim, eu olho para todos e é um bocadinho como o que estava a dizer, cada um tem uma história tão diferente. Portanto, maioritariamente estes são miúdos que têm entre 4, nós estamos aqui com alguns miúdos mais pequeninos que estão na pré e pelas razões que eu disse há pouco, acabam por os técnicos e os parceiros pedirem ou preferirem que entrem já para conseguirem garantir que há aqui logo uma entrada na escola primária aos 5 ou aos 6 anos e que não seja adiada esta entrada. E, portanto, temos aqui algumas crianças mais pequeninas. Temos crianças de 10, 12 anos que começaram a estudar mais tarde. Maioritariamente são órfãos. São crianças que vivem num agregado familiar em que não há um rendimento estável e constante. São miúdos que as refeições que têm são as que têm na escola. São miúdos que vivem em casas que têm 11, 12, por exemplo, temos um miúdo que vive numa casa com 15, são 15 pessoas. E pronto, isto são histórias, cada um tem uma história. Depois há outros que se calhar só vivem numa casa que tem 3, mas com uma vovó que já é mais velha. Todos eles, por terem sido identificados pelos nossos técnicos e parceiros, são crianças em que o apadrinhamento, ou seja, o receberem a cesta, o terem a garantia que vão ter a escola e que vão ter estes valores assegurados, vão ter material escolar, vão ter uniforme escolar, são miúdos que faz a diferença. Ou seja, faz a diferença na vida destes miúdos ter um padrinho. Se não tiverem um padrinho, é comprometido, tudo isto fica comprometido. E fica comprometido a cesta que têm, que é uma ajuda enorme para eles e para a família. Fica comprometido frequentarem a escola, porque a escola há os custos, há o custo do uniforme. Por exemplo, eu não sei, mas acho que é importante dizer, todas as escolas e as nossas crianças andam em escolas públicas, mas todas as escolas é obrigatório o uso do uniforme e o uniforme tem um custo e não está acessível a todas as crianças, nem a todas as famílias. Por outro lado, também nós promovemos imenso que haja a tal participação da família, que ajude. Por exemplo, dizemos sempre que as crianças apadrinhadas são sortudos, e são, porque de facto têm estas garantias, mas por outro lado também pedimos muito o envolvimento da família e das próprias crianças. Por exemplo, há algumas crianças, tal como falámos um bocadinho na saúde, é importante falar que cada criança é uma criança. E a partir da 10ª classe, em alguns dos programas, os miúdos precisam de um transporte extra para ir para a escola. E nós olhamos para esses miúdos como miúdos que, se não tiverem este transporte, provavelmente não vão para a escola, e o apadrinhamento assegura que eles têm esse transporte. Mas também, eu quando digo, olha, eu normalmente falo com eles, com os técnicos, e a mensagem que pedimos sempre para passar é: não é a troca, mas é eles também saberem que alguém faz um esforço para eles beneficiarem disto, beneficiarem do transporte, beneficiarem destas regalias, beneficiarem dos extras que os padrinhos... Ou seja, tem que haver um dar e receber, e nós tentamos muito também incutir isto do lado deles, e eles sabem os nomes dos padrinhos e agradecem. Nós temos cartas deliciosas a padrinhos que ficam, porque eles escrevem e agradecem, e eu acho que o ser padrinho, mais do que o dar, não é? Que nós ficamos satisfeitos connosco por dar, é aquilo que recebemos, e o receber é vermos que os miúdos de facto têm uma vida diferente, porque têm alguém deste lado tão longe a apoiar e a garantir que têm isto tudo. Oh, Sónia, depois disto já não tenho mais nada para dizer, porque agora já está. Obrigada por ter estado aqui hoje.
Eu sei que foi assim um pedido fora da zona de conforto e a tua internet não te ajudou, mas eu acho que é importante, eu acho que as pessoas gostam de saber o que é que está lado e de facto nós estamos muito a precisar de padrinhos, nós precisamos muito que partilhem este vídeo, que partilhem com os amigos, várias ações agora este mês para trazer até vocês o apadrinhamento e aquilo que pedimos é que partilhem, que considerem, que apadrinhem e que digam aos vossos amigos, aos vossos familiares e que de facto venham até nós. Nós podemos sempre encontrar-nos em apadrinhamento@umpequenogesto.org e a Mana Sónia está super pronta para receber as vossas perguntas, se ainda houver muitas, e uma lista grande, grande, grande de crianças que ela conseguiu não dar nomes, que era para não escolher nenhum favorito, mas que estão ali pronto. E com isto, obrigada a todos, obrigada por terem estado aqui, obrigada Sónia e até à próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.